Gente, o tema desse vídeo é como namorar um estrangeiro ou uma pessoa de outro país, né? É mais um relato, um bate-papo, um senta conversa. Eu acho esse vídeo bem legal, eu gosto muito desse tipo de vídeo. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo hoje, né? Espero que vocês gostem muito, se inscreve se for novato, ativa o sininho e vamos lá pro vídeo. Então, gente, foi no ano de 2018, quando eu conheci um gringo, né, no caso. E é impressionante, assim, as coisas. Eu fico besta falar sobre isso hoje, depois de tanto tempo. Essa filhinha tá falando. Como que eu vou gravar esse vídeo, gente? Não. Então, assim, é muito bacana você conhecer novas culturas, novas pessoas, novas linguagens. E no caso, na época, em 2018, eu decidi aprender a língua norueguesa. Não foi só a língua inglesa, né? No caso, o inglês, porque realmente eu nunca gostei do inglês, né, da língua, mas é uma língua universal, que, se possível, seria muito importante todas nós, né, fazer um cursinho, algo do tipo. Mas assim, quando eu comecei a praticar a língua norueguesa, eu simplesmente me apaixonei. É muito, muito, muito legal. Eu seguia muito o canal da Nicole Trindade, que era uma menina que eu me inspirava na época também muito, né, aqui no YouTube. E foi que eu decidi me relacionar com um estrangeiro, gente. Na época, né, eu tinha saído de um relacionamento de 4 anos, né? Eu tinha terminado o relacionamento no mês de dezembro. E quando foi no mês de abril, né, de dezembro até abril, eu fiquei de boa, trabalhando, estudando, era conclusão do meu TCC, então assim, era muita coisa, uma carga muito pesada. E aí eu achei que com o fim daquele relacionamento foi até melhor, porque aí eu tinha mais tempo pra mim, inclusive, né, pra mim poder fazer minhas coisinhas. E quando foi no mês de abril, eu pensei, nossa, o tempo tá passando, eu não quero ficar só, o meu sonho é construir família, o meu sonho é casar, enfim, é fazer a minha família, né? E aí foi quando eu tive essa ideia, eu entrei em contato com uma prima minha que mora na Noruega, tive muita curiosidade de saber como era a vida lá, comecei a pesquisar, comecei a ficar alucinada, apaixonada por tudo aquilo, gente. E aí foi quando eu comecei a investir nisso, né, nos estudos. Assim, eu confesso que aquela vontade inicial foi mais por conta que eu estava muito decepcionada com o homem brasileiro, né? Naquela época tinha muitos quadros de traição, os homens que não respeitavam as mulheres, enfim. E no fim desse meu relacionamento, foi mais porque, assim, não houve uma traição concreta, mas pra mim a traição ela já começa com pensar, né, com o querer. E eu peguei, né, mensagens desse meu ex conversando com uma menina e tudo mais, e aí eu decidi terminar o relacionamento de 4 anos. Por conta dessa decepção, eu não quis mais, sabe, me envolver com ninguém do Brasil, enfim, aquela coisa toda. E aí, como foi que eu conheci essa pessoa? Eu conheci essa pessoa. Eu lembro que no primeiro dia que eu falei com ele, eu mandei mensagens, né? E aí, a minha prima tinha me dito que quando os homens noruegueses querem alguém, eles são bem sinceros. Tudo bem, eu conheci um primeiro, ele já foi bem sincero, disse que não queria relacionamento sério, que não tava à busca de ninguém, não queria nada sério. E aí, como não era esse meu intuito de ficar perdendo tempo conversando só por conversar, eu também não me interessei, né? Eu falei, tudo bem, tchau. E comecei a conversar com essa outra pessoa. E essa outra pessoa mora a 50 minutos da cidade que minha prima mora. E criamos, assim, aquela amizade, né? A primeira vez que eu mandei a mensagem pra ele, eu lembro que ele tava na casa da mãe dele. E como eles lá são muito tímidos, ele só falou assim, era um domingo de Páscoa. Ele falou assim, quando eu chegar em casa eu falo com você. Olha a mamãe quem tá aqui, a amiga da mamãe, Tudo bem, né, gente? Eu aguardei, eu achava até que ele nem ia mandar mensagem quando foi na segunda-feira, no outro dia. Ele começou a mandar mensagem, oi, tudo bem? E eu, obviamente, escrevia no inglês, né? Até então, eu nem sabia que existia a língua norueguesa. Achava que era só a inglesa, porque é uma língua universal, né? E aí foi quando ele me falou que também existia essa língua norueguesa. E eu fiquei apaixonada, querendo aprender. E comecei a me dedicar, gente. Aprendi a língua tanto falando como escrevendo. Eu tinha muita dedicação. Eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia pra faculdade. Quando eu chegava, eu ligava pra ele. Às vezes, gente, a gente ficava conversando tanto tempo, mas tanto tempo, que vocês sabem que há uma diferença de 5 horas, né, de país, né, de Noruega para o Brasil. E aí os horários eram muito difíceis de bater, mas a nossa dedicação um com o outro era tão grande, era uma conexão tão forte. Tudo que eu tava fazendo eu mandava pra ele, tudo que ele fazia ele mandava pra mim. Era assim uma ligação perfeita.
Aí como que eu fiz, gente? A primeira coisa que eu exigi dele, real, foi ter contato com a família, né? Eu queria saber quem eram os pais dele, quem era a família dele. Aí ele me falou quem era, irmão, tem um único irmão, tem uma sobrinha, a mãe dele, que eu também conheci por vídeo de chamada. O pai dele era separado da mãe dele, mas quando ele ia pro pai dele, ele também fazia vídeo de chamada, né? Que é o Sen, a Anne, o Goran e o nome da sobrinha dele é Vitória, né? A família toda. E o nome dele eu não vou dizer, né? Lógico, porque eu não vou expor esse nome, mas o nome do irmão era Goran, o pai Sien e a mãe Anne. Gente, eu fiquei apaixonada, assim. Sabe aquela grande família do Alasca? Então, eu me sentia já sabe, uma Milady. Eu já me sentia uma Milady. E aí era muito legal. E aí, gente, eu comecei a aprender muito rápido a língua norueguesa, né? E ele também se dedicou muito à língua portuguesa. Então, assim, era muito, muito incrível a nossa conexão e como que a gente se entendia tão perfeitamente. Gente, eu namorei com ele um bom tempo, né? Por internet assim. E a gente nunca se estressou, a gente nunca tinha, como é que eu posso dizer pra vocês, dias difíceis, dias ruins, né? O nosso negócio era estar sempre feliz, com energia positiva e todos os dias compartilhava isso um com o outro. Era muito bom. Muito saudável, era um relacionamento muito, muito maravilhoso. Não existia negócio de ciúmes entre eu e ele. Era uma coisa assim, gente, que. Uma coisa tão fora do normal. Até então que chegou o dia de tirar meu passaporte pra mim realmente ir embora, né? E eu cheguei a tirar meu passaporte. Só que foi bem no período que eu começava a ficar assistindo vídeos de queda de avião. Eu comecei a ficar com muito medo. Aí eu sei que, gente, comecei a assistir muita queda de avião. Comecei a ficar muito, assim, medrosa mesmo, sabe? Iam ser 14 horas de viagem de avião, se eu não me engano. Eu não lembro agora. Mas eu acho que era do Brasil para Portugal. Eram 7 horas. De lá para Oslo, era umas 3 horas, eu acho. Não lembro agora. E de Oslo para a cidade dele, que é Buda, era mais 1 hora e pouco, sabe, de voo. Então, assim, eu comecei a ficar neurótica com isso, ficando com medo, com muito medo. E comecei a colocar coisa na cabeça, tipo, nossa, mas a minha mãe também já tá idosa, o que que eu vou fazer em outro país? Eu não sei nem como é que vai ser tudo. E, enfim, gente, foi aquela situação, sabe? E eu só queria mesmo pegar o meu diploma, né, da faculdade aqui, de Direito, no caso, porque se nada desse certo na minha vida lá, eu voltando, eu teria meu diploma aqui de boa, né, que daria pra me sobreviver. Eu sei, gente, que já tava com 2 anos já de namoro, quando, né, era pra realmente eu ir. E aí foi quando eu desisti. E eu já tava assim, bem que não. Eu já queria terminar aquele relacionamento, porque a certeza que eu tinha, né, na época era que a gente ia sim conseguir ficar juntos e que tudo ia dar certo. E eu já sonhava com aquele bebê do olho azul, sabe? Porque ele é muito lindo mesmo. Ele realmente ele tem 1,80 m e do olho verde. Minto, do olho azul, gente. Nossa, ele é realmente um Vinx, né? Um Vinx. E aí o que aconteceu? Foi quando eu conheci o pai da Safira, né? No caso. E foi bem que assim, acho que com uma semana conversando com o pai dela, eu peguei e falei pra ele que ele poderia encontrar outra pessoa lá pra casar e tudo. Terminei. E aí ele me pediu muito, por que você tá fazendo isso comigo? Não faça isso comigo, por favor, não termina. E aí eu só disse assim, não, encontra alguém aí, vá ser feliz, porque o nosso propósito era casar, ter filhos, mas não vai dar, eu não vou ter como ir. Realmente eu tô com muito medo da viagem em si e tudo mais. Por mais que eu tenho primas lá, né, que moram há 14, 15 anos, e aí eu fiquei, sabe assim, com aquele medo interno. E eu sabia que era uma decisão muito séria também, né? Aí conheci o pai da Safira e aí eu disse assim pra ele, né, que ele encontrasse alguém, que por aqui, com certeza eu também iria conhecer alguém. E eu não sei, gente, quando eu conheci o pai da Safira foi um por acaso. E assim, foi uma conexão também muito forte, né? Pelo menos da minha parte na época. Eu não sei se ele também tinha essa mesma conexão. Possivelmente não, né? Obviamente não. Mas foi isso, gente. Eu fui sincera, né, em todas as minhas vezes. Inclusive, quando eu terminei. Quando eu digo conheci o pai da Safira nessa época, eu não quero dizer que, tipo assim, a gente já começou a se relacionar. Vale, a gente tá enganchando demais.
mas foi meio que algo muito forte, sabe? Algo muito diferente, um negócio que eu senti, assim, diferente. E uma coisa que eu nunca tinha sentido, talvez, eu acho, por ninguém, né? Só em época de adolescência, coisinha boba. Mas foi algo bem diferente. E uma coisa que eu fazia muito, né, com relação a esse meu relacionamento, eu tinha tanta certeza, gente, que eu ia embora, que eu não dizia pra ninguém sobre esse relacionamento, eu não postava sobre, eu não falava sobre. Não era pra qualquer pessoa que eu falava. Tinha muitas amizades, mas eu não dizia. Só quem sabia realmente era a minha própria família. Inclusive, eu fazia questão de, quando fazia chamada de vídeo, ele falava com a minha família, com os meus irmãos, assim, né? Nunca foi escondido isso da minha família. Todo mundo sabia disso. Menos o pessoal de fora. Era mais o pessoal da minha família. E a família dele. Aí, assim, gente, depois que eu conheci o pai da minha filha, né, no caso, cortei todos os contatos com ele. Cheguei a bloquear ele de rede social e tudo. E fui bem sincera, né? Que ele encontrasse alguém pra ser feliz. E é isso. O que eu achava muito legal da gente. Porque ambos somos, né? Geminianos. Eu faço aniversário dia 16, ele faz dia 13 e a Safira dia 18. Então, assim, geminianos, né? E a gente dava super bem mesmo. Lógico, é um relacionamento à distância. E o que dizer, eu posso ser sincera aqui, não tenho por que mentir, mas foi o melhor relacionamento que eu tive durante todo esse tempo. A distância é a melhor coisa, gente. Muito, muito, muito saudável. Sem mentira, sem frescura. Tudo era muito aberto. A gente era 24 horas assim, acessado um ao outro, né? Tudo que um ia fazer, o outro ia fazer. A gente dormia em ligação, em chamada assim. Assim, quanto ao o homem em si, norueguês, pelo menos esse que eu estava namorando, né? Ele era muito respeitador, não tinha esse negócio de, enxerimento, coisas. Não tinha, gente. Um homem muito respeitador, e por isso que eu confiava tanto e sabia tanto que ia dar certo, né? Tanto que eu conhecia toda a família, né, por vídeo de chamada, e ele também se relacionava assim com a minha família, né? Ele sempre falava. Eu achava tão fofo quando ele falava o nome da minha mãe. A minha irmã ele conhece muito como espaguete, porque toda a vida que a gente estava conversando, a minha irmã tinha que estar comendo macarrão. Então, assim, ele já falava de espaguete, já era o espaguete. Quando ele ia falar o nome da minha mãe, Fátima, era muito engraçado, né? E, enfim, meu Deus, é incrível, assim. Eu não tenho o que dizer, assim, um ai de que não era uma pessoa perfeita. Mas não existe ninguém perfeito, a gente sabe disso. Eu tô dizendo assim, né? De grosso modo. E é isso. E assim, gente, o que também me trazia uma grande segurança, né, em si, é que ele morava muito perto da minha prima, que é Fauske, e a cidade dele, Buda. Então são 50 minutos de uma cidade para outra. Então, assim, isso me deixava de uma certa forma com coragem, né? E fora que minha prima também sabia de tudo isso, todo esse relacionamento, e que inclusive ela deu muita força. A Eliane vem e me falava as diferenças de como é lá e como é aqui, sobre tudo que ela já conquistou lá. Então, assim, era algo que era um projeto que eu tive, mas que eu barrei por medo. Somente por medo de queda de avião, porque eu comecei a ver muitos vídeos e eu fiquei fissurada naquilo. E também por conta dessa história de achar que minha mãe já estava idosa e tal, então acabei não, tipo assim, desistir, né? Mas meu passaporte tá aí, né, até 2028, e quem sabe um dia. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo assim, conversando, bate-papo, se inscreve aí, deixa like e comenta.